Lateral esquerdo Kaique cada vez mais próximo de ser negociado. Cruzeiro garantindo um percentual maior de jovem volante. O garoto Eduardo Papi. Vamos falar sobre isso, a busca por reforços no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, começando com a situação de Eduardo Papi, o garoto que volta aí com moral de mais uma série de amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. O Papi tem 17 anos apenas. Recentemente ele renovou o contrato com o Cruzeiro até 2029, teve valorização salarial, vem jogando muita bola. Claro que ainda precisa de um tempo naquela transição para o profissional, mas a informação importante que a gente trouxe hoje em primeira mão é que o Cruzeiro garantiu mais 20% dos direitos econômicos do Papi. Comprando, isso já estava previsto em contrato, então o Cruzeiro tinha 50, comprou mais 20, agora tem 70. O Azures do Paraná tem 25% e o Papi tem 5% dos direitos econômicos. Assim ficou, então, a divisão dos direitos do atleta, jogador aí, quem sabe, num futuro próximo, fazendo parte ali da rotina do profissional na Toca da Raposa 2. É um jovem bastante valioso. Hoje, por falar em base, teve o Cruzeiro em campo e uma vitória importante, 3-2 para cima da equipe do Fortaleza. A gente está falando aí de jogador, de percentual, e é a única coisa que a gente apurou, o único detalhe que vem sendo negociado para uma venda do Kaique ao Como da Itália. A venda realmente está muito bem encaminhada, mais cedo até os amigos da ESPN trouxeram o Bruno Andrade sobre uma venda perto de acontecer. E isso realmente procede e a gente avançou em alguns pontos. A operação, ela deve ficar mesmo na casa dos 15 milhões de euros, talvez um pouquinho a mais, mas hoje tem uma venda bem encaminhada. E o único detalhe que vem sendo conversado é que o Cruzeiro tenta aí a manutenção de um percentual ou uma mais-valia. Então, esse é um ponto que vem sendo conversado, mas de fato, parte do Kaique já vem sendo conversada há alguns dias, a parte do Cruzeiro muito bem encaminhada e o Kaique tem tudo para se despedir do Cruzeiro nesta janela do meio do ano. O martelo ainda está batido? Não, mas por isso a gente trata como bem encaminhada. Se a gente falasse venda está fechada, aí é uma venda que está fechada, mas é o que deve acontecer. O Kaique indo jogar no Como da Itália, que vai disputar aí a Champions League na próxima temporada. Então vamos seguir acompanhando. Cruzeiro que já contratou o Gabriel Rojas, inclusive é aguardado aí nos próximos dias em Belo Horizonte para os exames médicos e assinatura de contrato até o final de 2029. Pode ser então a primeira venda do Cruzeiro nesta janela. E aí fica a expectativa. O Krasnodar vai subir a proposta para tentar levar o Christian? Vai chegar alguma proposta firme para tentar o Jonathan Jesus? Enquanto isso, Cruzeiro trabalhando também para reforçar o time. O Rojas aí vem, claro, para ser o titular da lateral esquerda. Fica a dúvida quem seria o outro a ser a opção ali, se vai ser o Vidalba, se vai ser o Cauã Moraes. Se o Cruzeiro aceita um desses vários atletas que estão sendo oferecidos com um custo zero para a lateral esquerda. Então, temos que aguardar isso também, mas a diretoria trabalhando em outras frentes. Por exemplo, a gente ainda não descarta que o Gabriel Peck é o nome que o Cruzeiro quer para reforçar o ataque. Jogador canhoto, pertence ao Los Angeles Galaxy. As conversas já acontecendo há um bom tempo, hein? Assim que a gente tiver uma atualização mais firme, claro, vamos trazer para todo mundo aqui na Samuca TV. Bom, Samuel, o papo aqui no chat, claro que é Kaique, com essa notícia de hoje. Tem detalhes lá no Central da Toca. Você, inclusive, ficou de trazer mais um detalhe sobre essa situação se encaminhando, saída do Kaique e do Cruzeiro. Então, muito perto da parte do Kaique, da parte do Cruzeiro. A única coisa que eu busquei de informação
das últimas horas aí é que tem uma conversa para o Cruzeiro ou segurar um percentual ou ter uma mais-valia. Caso o Kaique dê certo lá no Como e tenha uma nova venda. Então, o Cruzeiro tá conversando quanto a isso, não sei se vai conseguir, mas de fato a operação ali na casa dos 15 milhões de euros, o pessoal da ESPN tinha trazido mais cedo, né? O Bruno Andrade, depois o Fabrício Romano também falou sobre e está muito perto realmente. Eu não sei só aí os detalhes e estou esperando também para a gente ter a certeza aí de o que é fixo, o que é bônus, mas óbvio, diferentemente aí do Prates, o fixo é muito maior, então não sei se vão ser 13 ou 14, são detalhes que ainda a gente precisa ter, mas o Cruzeiro está buscando esse último percentual, por isso que a gente fala, está bem encaminhada, não está fechada, ainda os clubes não começaram a trocar os documentos, mas dificilmente, né, o Kaique fica no Cruzeiro aí para a sequência da temporada. Dessa renovação que foi se protelando até chegar essa informação de que as partes se entenderam para aguardar esse período mesmo, para ver se pintaria uma proposta, e caso não pintasse uma proposta e tal, aí sim poderiam pensar em renovação. Então, não chega a ser surpreendente. Agora, sobre os valores, a gente até chega a palpitar aqui muitas vezes. Acho que só sai se for por tanto. Acho que a diretoria, se chegar uma proposta de tanto, não segura e tal. Com essa negociação em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 89 milhões de reais, na cotação atual, Rafaela. Um preço mais ou menos que você imagina dessa saída, dá para dizer assim, pelo menos saiu por um bom valor? Eu acho que é um bom valor para um lateral de 23 anos, 15 milhões de euros, tá um valor justo, assim, pelo que é o Kaique. Óbvio que esportivamente o Cruzeiro vai ter um decréscimo, é difícil você repor um lateral como esse, é uma posição carente no futebol de forma geral e em especial nessa janela de meio de ano em que você tem pouco tempo para adaptar uma reposição, mas financeiramente não dá para reclamar do valor e tá muito claro também que o Cruzeiro priorizava a venda por um motivo, né? Você não vai vender um titular absoluto da sua equipe à toa. Então tá muito claro que o Cruzeiro priorizava essa venda, assim como o Kaique também, seu staff priorizavam uma saída para o futebol europeu e acho que ficou de bom tamanho. Será melhor ainda caso isso que o Samuel trouxe agora se concretize, né? Do Cruzeiro conseguir ou segurar um percentual ou ter uma mais-valia, porque é difícil imaginar que o Kaique vai ficar só no como. Se as coisas acontecerem como a gente imagina, e é um clube que vai jogar Champions League agora na próxima temporada, o Kaique vai ser mais visto, e eu imagino que vem vendas para clubes maiores também. E sua projeção, Valor, com essa saída iminente aí do Kaique, situações ainda precisam ser ajustadas e terminar ali de bater o martelo e, como disse o Samuel, outros pontos aí para entender. Seria ótimo também ter esse percentual. Excelente. Né, pensando em que ele é um grande ativo. Seria excelente. Aí a venda sairia de boa para muito boa, para mim. Eu sei que várias pessoas no chat, com razão, torcedor que, mas o Wesley, 25 milhões. A gente já falou aqui algumas situações que não dependem de nós, não somos nós aqui que estabelecemos isso, de como o mercado olha jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Flamengo, mas caso o Cruzeiro consiga esse percentual, caso não consiga, será uma venda boa, caso consiga, será uma venda muito boa. O Kaique tem potencial para mais. Provavelmente, sim, tem potencial para mais, mas aí tem a ver com essa situação da Europa e ali seria difícil, né? Já que se chegou a esse denominador da venda do Kaique por todas as partes, essa proposta que está acontecendo agora dificilmente viria no período ali de janeiro, do início do ano que vem, não que ele iria se desvalorizar, não que ele fosse se desvalorizar nos próximos 6 meses, mas é a força do mercado estrangeiro, do mercado europeu, que é diferente na segunda janela. A próxima janela da Europa é uma janela mais de manutenção. A janela de montar a sua equipe base, de qualificação, eles fazem realmente nesse período de julho, agosto, setembro, né? Então, tomara que o Cruzeiro consiga beliscar esse percentual. Isso tornaria a venda, para mim, muito boa do Kaique,
mas já é uma venda boa, sim, significativa, e o que eu espero é que nos próximos anos, quando o Cruzeiro for realizar vendas, tudo para cima de 10 milhões de euros, de dólares, até quando forem jogadores que estejam numa situação do Matheus Gonçalves lá do Flamengo, que foi um jogador que o Cruzeiro quis. O clube nem tá ligando muito para esse jogador, e aí o Flamengo vai e consegue vender esse cara que foi totalmente colocado, posto de lado no profissional por 9 milhões, quase 10 milhões, né? Então, mas eu sei que isso também é conquistado, que nenhum clube daqui a pouco, à medida que, de repente, 6 meses, mas talvez precise mais ainda do Cruzeiro para se tornar essa força no mercado de vendas, mas que tenha sido uma das últimas vendas, porque vamos lembrar, o Kaique ele vai sair por aquele valor que o Cruzeiro pretendia, mas não começou assim, né? É que ninguém bata mais a porta do Cruzeiro daqui a pouco, de um tempo em diante, para falar abaixo de 10 milhões, sejam de euros, dólares ou libras esterlinas, né? É o que eu espero com essa constância, né? Com essa presença do clube no mercado de vendas. Já conseguiu, sim, alguém vai lembrar, mas o Cauã Prato já foi. Exatamente, só que é um processo que está sendo construído, né? O Batistella, numa outra situação, foi 5 milhões, então que o Cruzeiro consiga, ao final dessa temporada também, além de... O principal é alcançar os objetivos esportivos, mas eu quero ver o Cruzeiro, assim, com uma força que, tipo assim, o moleque mal saiu dos crias, já tem gente querendo oferecer 6 milhões de euros, que isso faz uma diferença, viu? Quando você consegue estar forte, assim, no mercado, é sinal que você está construindo bem os atletas, é sinal que a sua transição, coisa que a gente bateu muito aqui, que o Cruzeiro não faz bem nos últimos anos, está funcionando legal, e que o mercado europeu te olha de uma forma diferente.